Bem-vindo ao SOS Soninho. Aqui vamos falar sobre como criar bons hábitos de sono para o seu bebê que está para chegar e assim evitar muitos dos problemas que fazem muitas mamães sofrerem por aí. Eu sou Adriana Franco, especialista em sono materno-infantil e criadora do SOS Soninho. E hoje vamos falar sobre as 5 atitudes de mamãe que podem causar sérias consequências para a família inteira. Mas antes, claro, inscreva-se no canal, ative o sininho com as notificações para você sempre receber os nossos vídeos assim que eles saírem do forno. E é claro, se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário, manda para mim a sua história, manda a sua dúvida, quem sabe no próximo vídeo eu não posso esclarecer exatamente o que você está precisando. Algumas pessoas podem achar que o título desse vídeo de hoje é um pouco exagerado, mas não é. Realmente existem algumas coisinhas que a gente faz e que a gente não percebe na hora, mas que no futuro pode gerar sim consequências gravíssimas. O quarto item da nossa lista, por exemplo, é um item que envolve risco de morte. Isso definitivamente não é o que a gente quer. Então fica comigo, vai até o final, porque esses 5 itens são muito importantes para você. Então vamos ao primeiro da lista. O primeiro item que eu selecionei para essa lista de 5 atitudes que mamãe pode ter e que podem causar sérias consequências para a família é deixar o bebê acordado durante o dia para que ele durma melhor à noite. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Eu não estou brincando. Vamos lá, gente. Uma coisa que a gente tem que aprender desde cedo. Desde que o neném tá ali, ó, ainda na nossa barriga. Isso é muito importante. Bebê cansado dorme mal. Bebê exausto dorme pior ainda. Se você não quer um bebê que acorda a noite inteira chorando, irritado, cansado, reclamando, então você tem que prezar pelo descanso dele. Isso significa que ele tem que dormir durante o dia também, e a quantidade de sono, a necessidade de sono vai variar de acordo com a idade, inclusive de acordo com o indivíduo sobre o qual estamos falando. Alguns têm maior necessidade, outros têm menor necessidade. Mas o importante é que, se em algum momento passar pela sua cabeça que ele está dormindo mal à noite, então eu vou deixar ele mais tempo acordado para ver se ele fica mais cansado e dorme melhor. Isso não funciona para os bebês. Definitivamente não funciona. Uma vez eu fiz uma viagem e nessa viagem eu conheci uma mamãe que tinha um filho de mais ou menos 2 anos e meio que dormia muito tarde. Ele dormia tipo 10h30, 11 horas da noite. Isso não é um bom horário para os bebês dormirem. E aí o que ela pensou? Ela pensou, eu vou eliminar a soneca dele durante o dia, ele vai ficar mais cansado e vai dormir mais cedo. Ledo engano, gente. O que aconteceu? Ele dormiu um pouquinho mais cedo, sim, de fato. No entanto, ele que era um menino que não tinha despertares noturnos, apesar de dormir mais tarde, simplesmente começou a ter despertar noturno, a ter um sono mais agitado, a ter um sono menos restaurador, começou a acordar cansado, mais irritado, mais nervoso, a fazer mais birra, a comer pior. Não se enganem, nunca vai ser uma opção deixar o bebê ou a criança mais cansado para ela dormir melhor à noite. Isso não funciona. Gravou aí? Isso é bem importante. Atitude número 2. Deixar com que o bebê adormeça sempre mamando. Eu não estou dizendo que o bebê nunca pode adormecer mamando, mamãe. Se você criar um hábito de que o seu bebê vai dormir apenas mamando, isso pode sim te trazer problemas no futuro. Por quê? Um bebê que só dorme mamando, ele tem o que a gente considera uma associação negativa de sono. Ou seja, ele para adormecer precisa de algo que ele não tem ou não pode resolver sozinho. Por exemplo, o peito da mamãe. Por quê? Como eu já expliquei em outros vídeos, o nosso sono é composto por diversos ciclos de sono. E isso não só os bebês, os adultos também. Entre um ciclo de sono e outro, a gente experimenta breves despertares. Muitas vezes a gente nem lembra.
mas eles existem. E a cada 2 ciclos de sono, a gente pode apresentar um despertar, um breve despertar, ainda mais relevante. O que acontece? Entre um breve despertar e outro, ou seja, entre um ciclo de sono e outro, aquele bebê que tem uma associação de sono negativa vai precisar do que quer que seja, no caso do peito da mamãe, para adormecer. Então veja bem, é normal, todos nós apresentamos breves despertares entre um ciclo de sono e outro. No entanto, quando a gente sabe adormecer sozinho, a gente emenda um ciclo no outro. Bebês que não têm associações negativas de sono, emendam um ciclo de sono no outro. Bebês que têm associações negativas de sono, como por exemplo, dormir mamando, muito provavelmente vão precisar da presença da mãe do peito ali para ele adormecer novamente. Então veja bem, muitas vezes um ciclo de sono de um bebê novinho pode ser de 30 minutos, 40 minutos. Isso significa que se ele não despertar a cada ciclo de sono, mas despertar a cada 2 ciclos de sono, pode ser que de hora em hora ou 1h30 mais ou menos, você vai ter que levantar para ir lá dar o seu peito, e não é porque ele está com fome, não é porque ele está com saudade, não é por nada disso, é simplesmente porque ele não consegue adormecer sozinho. Isso vai fazer com que você fique exausta, gente. Quem que aguenta? Todo mundo precisa dormir, a mãe precisa dormir também, principalmente para estar bem, para cuidar do seu bebê, seja durante o dia ou seja durante a noite. É normal que bebês acordem para mamar. O que não é normal é que ele acorde diversas vezes durante a noite e tenha necessidade da presença de alguém ou de algo para voltar a adormecer. Isso não vai fazer bem para a família. Por quê? Por que eu falo que a consequência é para a família inteira, gente? Porque em situações de privação de sono, a gente pode ser levada à estafa. Eu conheço pessoas que foram parar no hospital por estafa, por privação de sono, causada por despertares frequentes do bebê. Isso é muito sério. Enquanto ela estava no hospital, se tratando, o bebezinho estava lá, precisando dela. Não é? A gente tem que pensar no contexto maior. Mais pra frente, quando a mãe às vezes volta a trabalhar, ela não consegue concentrar, ela está exausta, a produtividade cai. Conheço casos de pessoas que foram demitidas em função da privação de sono. Privação de sono pode causar o que também? Exaustão, irritação. Isso pode trazer problemas conjugais, porque a pessoa não tem mais paciência, ela está exausta sempre, ela não aguenta, a gente fica mais intolerante, né? E isso pode gerar, sim, muito estresse entre o casal, principalmente se ela não tiver um apoio, um parceiro que reveze com ela, ou que tente ajudar também. Então aí a bola de neve fica maior ainda. Outra consequência da privação de sono: acidentes domésticos e acidentes de carro. Sim, porque a pessoa está exausta, a pessoa está morrendo de sono. É muito comum, é muito mais comum do que vocês imaginam, acidentes de carro de mamães que adormecem no volante durante o dia, de tão cansadas que elas estão. Por quê? Porque elas acordam de hora em hora para dar mamar para o bebê. Então, assim, é muito sério, né? Então, muita atenção. Parece muito inofensivo no início, inclusive é uma delícia aquele bebezinho pequenininho, amor da sua vida, adormecer no seu colinho, mamando. A amamentação é um momento lindo, é muito gostoso, depois da fase difícil, pela qual algumas passam, e nessa eu me incluo. Mas depois que passa essa fase um pouco mais difícil do início, é muito delícia, é muito gostoso, muito prazeroso. Mas você tem que tomar cuidado para não criar ali um mau hábito de sono, ok? Vamos manter só a parte boa das coisas. Vamos aproveitar a maternidade. Eu conheço mamães, algumas inclusive me mandam mensagem pelas redes sociais dizendo como eu queria ter me informado melhor antes do meu filho ter nascido, para ter feito algumas coisas diferentes e assim eu teria aproveitado mais a maternidade. Eu teria curtido mais o meu bebê, curtido mais essa fase, que pode sim ser muito gostosa. Não é que é fácil, não vai deixar de ser cansativo, porém não tem que ser tão sofrido como eu vejo que é
para algumas mamães. E se você estiver passando por uma situação dessa difícil, procure uma ajuda de uma profissional, tenho certeza que vai ser muito bom para toda a família. Eu vejo alguns comentários de pessoas que eu considero até comentários um pouco preconceituosos, talvez até ignorantes, no sentido de ignorância de não conhecer mesmo a fundo algumas questões, e que eu acho que colocam uma carga sobre as mães muito grande, sabe? Eu acho injusto com as mamães, inclusive até injusto com a família. Vejo às vezes famílias com filhos, né, com mais de um filho, às vezes tem um filho mais velho, nasce um irmãozinho mais novo, por algum motivo a coisa sai diferente do que aquela mamãe esperava, ela entra numa situação de privação de sono e o irmão mais velho ali também vai sofrer as consequências disso, porque não é brincadeira. Então, preste atenção. Isso é muito importante também. Não vamos deixar com que o bebê crie uma associação de sono com mamar e dormir. Tem um vídeo no canal que é sobre a rotina Easy da encantadora de bebês, que é uma rotina muito legal para evitar esse tipo de associação de sono. Vale a pena assistir antes do bebê nascer, ok? Agora, vamos lá. Terceira atitude. Colocar o bebê no carro e sair dirigindo para que ele adormeça. Essa é fácil, né, gente? Assim, imagina, um bebê tem que tirar várias sonecas ao dia. Um bebê pode sim ter despertares naturais durante a noite para poder mamar, se alimentar. Imagina um bebê que só consegue dormir em um carro em movimento. Gente, completamente inviável. Aí você pensa, mas isso existe? Um bebê que só consegue dormir se estiver no carro com alguém dirigindo? Sim. Agora, você ter um bebê em casa que só adormece num carro em movimento, não tem. Pensa bem, um bebê tem que tirar várias sonecas durante o dia. E todas as sonecas, se você tiver que colocar ele no carro e sair dirigindo para ele dormir, do jeito que a gasolina está no Brasil, primeiro que você vai falir. Segundo que assim, né, gente, imagina, isso é completamente inviável. E sim, isso pode acontecer. E geralmente essas pessoas relatam, mas era o único jeito que eu conseguia fazê-lo dormir. Gente, o que acontece? Muitas vezes as pessoas não entendem o real motivo do bebê não conseguir dormir. Entendeu? Vários fatores podem dificultar o sono do bebê, o adormecer do bebê. Um deles é passar da hora de dormir e ficar muito cansado. O outro são questões físicas mesmo, por exemplo, refluxo, alergia. Vários fatores podem causar isso. E se você tiver um bebê que tem problema para adormecer soneca, você tem que descobrir qual é o motivo daquela dificuldade de adormecer e ajudá-lo no que ele precisa. E não criar alternativas que resolvem o seu problema hoje e pioram o seu problema 1000 vezes amanhã. Então, o carro em movimento é uma associação negativa de sono, e se o seu bebê não consegue dormir sem o movimento, seja do carro, seja do carrinho ou seja do ninar, ele pode também ter os mesmos despertares sobre os quais eu falei entre os ciclos de sono durante a noite, e aí você vai ter um bebê que tem muitos despertares à noite, que pode então ficar cansado, daí ele já acorda cansado, com isso ele não consegue adormecer nas sonecas, com isso você vai colocar ele no carro, e aí ele vai ficar acostumado a adormecer só com o balanço do carro, e aí gente, ó, e aí ó, vira uma bola de neve, desgringola total. Então, pelo amor de Deus, se você está assistindo esse vídeo, você não vai deixar isso acontecer. Você não vai deixar o seu filho acostumar a dormir só com o carro em movimento. E aí de quebra você já coloca também só com o movimento de carrinho, só com o ninar, só com o peito. Enfim, a associação negativa tem para dar e vender. Vamos criar bons hábitos de sono desde o início e assim ficar longe dessas tretas. Porque fala sério, né? É uma dificuldade de logística isso. Imagina você tá lá num churrasco e aí o seu bebê tem que dormir. Aí ele só dorme com o carro em movimento. Aí você sai do churrasco, coloca seu bebê no carro, dá algumas voltinhas no quarteirão, ele dorme, aí você volta pro churrasco, só que vem aquele medo. Tiro do carro ou não tiro do carro? Porque ele pode despertar. Aí você fica 30 minutos, 40 minutos, porque não vai ser mais do que isso que ele vai dormir no carro, porque ele vai ficar com calor, vai ficar incomodado.
Aí você vai ficar 40 minutos dentro do carro esperando o seu filho... Aí você vai ficar 40 minutos dentro do carro esperando o seu filho tirar a soneca para depois voltar para o churrasco. Ou pior, você vai falar, não vou poder colocar ele para dormir essa soneca, porque senão eu vou ter que fazer, né, essa treta toda, não vai rolar. Aí o bebê vai ficar mais cansado ainda, aí na próxima soneca ele está super exausto, aí ele tem dificuldade para dormir também, aí depois ele vai ficar exausto para dormir à noite. Viu o tamanho da treta? Então vamos para a quarta atitude, que é inclusive a atitude que eu falei, que envolve risco de morte. É muito sério. Eu vou até deixar as brincadeiras de lado agora. A quarta atitude é fazer cama compartilhada com bebês novinhos. A cama compartilhada já é uma polêmica por si só. Tem gente que defende, tem gente que abomina, mas a questão primordial não é se é gostoso, se é ruim, se o casal detesta, se o casal adora. Não é isso. A cama compartilhada é completamente contraindicada para bebês novinhos. Por quê? Número 1, existem pesquisas que comprovam que é maior o risco da síndrome de morte súbita do lactente em cama compartilhada. Número 2, existem vários casos de bebês que morrem sufocados ou pelos pais, ou pelo travesseiro, ou pela coberta, ou pelo próprio colchão em cama compartilhada. É muito perigoso. Você consegue imaginar o seu bebê, o amor da sua vida, morrer porque você estava exausta, rolou por cima dele e ele sufocou? Gente, eu não consigo imaginar o sofrimento de uma mãe e de um pai que passaram por isso. Então assim, pelo amor de Deus, cama compartilhada é muito perigoso. Se você tem o desejo de fazer compartilhada, estude muito a respeito para fazer da forma mais segura que você consiga, porque seguro mesmo, totalmente, nunca vai ser. E se você quer muito mesmo, talvez deixe para fazer quando o bebê for um pouco mais velho. Eu não indico, eu não indico cama compartilhada, porque assim, não é seguro para o bebê, não é confortável para o bebê, é ainda menos confortável para os pais. Eu acho que prejudica a relação do casal. Então assim, tem algum benefício? Sim, pode ser que tenha, mas eu não acho que vale a pena, tá? Essa é a minha opinião. Eu sei que cada um tem a sua, eu não julgo a opinião de ninguém, mas preste atenção, não é seguro, tá? A Sociedade Brasileira de Pediatria não indica. Tá lá, você pode entrar no site deles, tá? Não é indicado, não façam isso. E além desse risco físico, né, de morte mesmo, ou de machucar, enfim, tem uma outra questão, gente. Tem pessoas que optam pela cama compartilhada, por uma filosofia de vida mesmo, é um desejo delas, é um desejo do casal. Ok, isso é uma coisa. O risco tá lá, mas é uma decisão, né, da família. Agora, tem pessoas que não optam pela cama compartilhada. A cama compartilhada acaba acontecendo em função das dificuldades de sono do bebê, que geram um cansaço excessivo na mãe e no pai, e eles acabam resolvendo esse problema do cansaço, levando o bebê para a cama deles. O que acontece com isso? Quanto mais velho o bebê, ou em alguns casos a criança, mais difícil fica para você tirá-la da cama compartilhada. É uma delícia dormir com papai e mamãe, concorda? Quem que vai achar bom? Eu durmo com papai e mamãe há um tempão, de repente eles querem me tirar daqui. Nem eu ia gostar. Fica cada vez mais difícil. Quanto mais velha a criança, mais difícil vai ser. Tem jeito? Claro que tem. De forma gentil? Tem também. Vai demorar? Vai. Vai envolver choro? Com certeza, porque você quer mudar um hábito que a criança, a princípio, não vai querer. Pode ser que depois ela até aprecie, sabe? Vocês já repararam como que a evolução, o amadurecimento de um bebê e de uma criança, ele vai em caminho da independência? Vocês já perceberam isso? É claro que tudo tem a sua hora, mas parece que é um desejo do ser humano. A gente, ao mesmo tempo que é uma proximidade, mas a gente quer ir para o caminho da independência também, evoluir, sabe? A evolução é nesse caminho. Tudo tem sua hora, mas a gente tem que ter um pouco dessa filosofia na cabeça também. Então, se não é a sua filosofia fazer cama compartilhada, então não faça cama compartilhada.
Porque começa com um dia, 2 dias, 3 dias e aí fica. Existem casos, por exemplo, que a cama compartilhada acidental, vamos chamar assim, teve início durante uma gripe, né? A criança estava doentinha, aquele dengue, não sei o que, levou pra cama um dia, levou pra cama 2 dias, levou pra cama 3 dias. Aí ela já até melhorou da gripe, mas aí no dia que você foi levar ela pro berço, ela chorou tanto que você desistiu e voltou pra cama. E aí foi, começou. 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, ainda está lá aquela criança na cama, sendo que não era um desejo dos pais. Então, cuidado! Se você não quer cama compartilhada para o seu futuro, não faça ela no presente. E isso me leva à quinta atitude que uma mãe pode ter e que pode levar a sérias consequências para a família, que é se desesperar e resolver o problema do agora sem pensar no amanhã. Por que eu coloquei essa como a quinta atitude? Porque eu quero que vocês entendam que eu estou citando apenas 5 aqui, mas isso é como se fosse uma filosofia, gente. E ela se aplica, inclusive, a quase todas as outras atitudes sobre as quais nós falamos hoje. Por quê? Porque às vezes você resolve o problema de hoje e cria um maior para amanhã. Aí você vai resolver o de amanhã criando um outro maior ainda para depois de amanhã. Isso não é legal. Comece como você quer terminar. Se está tendo algum problema, tenta entender o que é realmente aquele problema e trata ali, ó, na raiz, entendeu? Eu sei o quão difícil é. Eu sei que a exaustão às vezes deixa a gente assim desesperada. E o que eu posso sugerir para vocês é o seguinte: tudo bem você fazer uma vez se aquele dia de exaustão você não aguenta mais. Mas depois desse um dia, você vai pensar, você vai analisar, você vai olhar para o seu bebê, você vai começar a fazer um diário, você vai entender o que está acontecendo. Você pode procurar um profissional, você pode conversar com o seu pediatra, pode procurar um profissional em consultório de sono, mas se oriente para você não criar um problema maior no futuro, entendeu? Não vai ser uma noite, tá? Talvez nem 2 que vão causar essa treta toda. Mas é importante você ter isso em mente. Não resolve só o problema de agora. Pensa no futuro. O que eu posso fazer para consertar o que está acontecendo hoje sem prejudicar o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos depois. Porque sim, às vezes a gente colhe consequências disso, ó, por muitos anos. Imagina, se você não aguentou naquela noite, imagina por 3 anos, 4 anos. Difícil, né? Esse, inclusive, é um dos motivos desse canal existir. Eu quero que o maior número de grávidas, de mamães de primeira viagem, ou de mamães até de segunda, terceira viagem, mas que querem se informar, querem fazer diferente, eu quero que as pessoas aprendam os bons hábitos de sono e que elas evitem o que a gente chama, às vezes, de paternidade acidental, que é um termo criado pela encantadora de bebês, para esse tipo de solução para o agora que os pais acabam criando. Ou às vezes até para atitudes que eles fazem sem saber, né, que estão criando talvez um problema para o futuro. Por exemplo, tem uma mamãe e o bebê dela de repente começou a ter muitos despertares durante a noite. Aí ela fica muito cansada, ela fica muito exausta, o bebê dela precisa do peito para poder adormecer e aí o que ela faz? Ela leva o bebê para a cama compartilhada. Com isso, em uma história só, ela já criou 2 problemas sobre os quais eu falei hoje. Pensa bem. Aí você já viu aquele desenho animado? Tem tipo, sei lá se é um coelho, que bicho que é. Vou procurar esse desenho aqui. Que sai uma água aqui e coloca o dedo. Aí coloca o dedo aqui, a água sai aqui. Aí depois ele coloca o dedo aqui, a água sai, né? Coloca o pé. Aí depois é tamborim, sai, ele coloca o outro pé. No final ele não tem nem mais dedo pra enfiar em buraco nenhum. Não sei se eu devia ter falado isso. No final ele não tem mais como sanar os problemas. Bem melhor. No final ele não tem mais como sanar os problemas, a situação está caótica e não resolveu o problema, só piorou. Então, não façamos isso. Combinado? Então é isso, gente. A gente faz uma graça de vez em quando para deixar a situação mais leve, mas o fato é que são fatores muito importantes para você prestar atenção uma vez que o seu bebê nasça, tá? Quando você sentir que você está fazendo algo, que você tem aquele sentimento no fundo do seu coração, que não pode ser bom, que pode não ser bom para o futuro, pensa um pouquinho, reflete, dá uma estudadinha, né? Em breve a gente vai ter um curso aí bacana para poder orientar as pessoas sobre os bons hábitos de sono e começar do jeito certo. Fazer tudo bonitinho desde o início. Vai conseguir ser perfeito? Não. Vão ter, dificuldades no caminho.
Mas se você entender a lógica de como funciona, você vai conseguir passar por isso e vai dar tudo certo. Boas noites de sono para você, boas noites de sono para o seu bebê, bons momentos em família, muitas alegrias, algumas dificuldades no caminho, porque isso é essencial, inclusive para a gente valorizar os bons momentos, ok? Lembrando que se você tiver alguma dúvida, se você quiser compartilhar a sua história, se você tiver sugestão de tema, manda pra gente, manda no comentário, pode mandar e-mail, a gente está no Facebook, no YouTube, no Instagram, eu vou adorar a sua participação. Então, ó, um beijo e vamos junto!